Quando falamos sobre o dar e receber, estamos falando do que tem de mais importante no ser humano, da essência do ser humano, qualidades intrínsecas das relações humanas que fazem com que o sujeito estabeleça conexões profundas, respeitosas com o outro, das características humanitárias que cada um traz dentro de si, uns mais, outros menos, mas de qualquer maneira é o que se espera de um ser humano nas relações afetivas, no comportamento, nas trocas que ele estabelece com as pessoas em geral. Tem que ver com a capacidade de amar de cada um, que é consequência daquele modelo de amor que ele teve em casa, com a sua família, com seus pais, com as pessoas mais importantes da sua história, que foi internalizando dentro de si e depois reproduzindo com as pessoas lá fora do ambiente da casa. Tem que ver com a humildade, com a capacidade do sujeito aceitar as suas limitações, as limitações do outro, de ver o outro como ele é, de se perceber com as suas dificuldades, de poder repensar a vida, repensar desde o outro, poder se encaixar e desencaixar conforme as necessidades que a vida vai exigindo. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, poder perceber o outro desde o outro, não desde as nossas necessidades. Essa capacidade humana de enxergar as coisas como são e oferecer para o outro verdadeiramente aquilo que o outro necessita e não aquilo que nós gostaríamos que ele necessitasse. De alguma forma, isso tem que ver com a ideia de que se nós percebemos, olhamos, conversamos e detectamos o outro dentro das suas necessidades, nós vamos encontrando formas de nos conectarmos com ele, de satisfazermos a necessidade dele, levando em consideração essas necessidades, não as nossas. Tem uma parábola que fala de que uma pessoa estava na recuperação, na UTI, numa sala de atendimento, com muita falta de ar, estava com oxigênio, e um amigo vai visitá-lo e diz para a pessoa: coragem, coragem, meu amigo, você vai melhorar. E o amigo ali, roxo, faltando ar, respirando com dificuldade, responde: coragem eu tenho, meu amigo, o que me falta é oxigênio. Então, ou seja, aquele amigo ofereceu para o outro um conforto que não era exatamente o que ele necessitava. O sujeito estava dependendo exclusivamente do oxigênio, numa falta de ar terrível. Isso era o que ele precisava naquele momento, que alguém entendesse, facilitasse, buscasse recursos e ajudasse a que ele pudesse respirar com mais facilidade. Essa é uma metáfora, na verdade, que de alguma forma serve para que nós entendamos que muitas vezes oferecemos ou dizemos coisas para as pessoas sem que aquilo seja verdadeiramente o que a pessoa necessita. A ética é uma outra característica humana, digamos, que muita gente não tem, e que vai se transformando de acordo com as necessidades, com os momentos. Ética do amor, ética da guerra, ética dos negócios, ética da política, ética, enfim, as mais diversas possíveis. Então as pessoas vão de alguma forma se acomodando, mudando, se transformando de acordo com as necessidades e de certa maneira dramatizando aquilo que tem dentro do seu mundo de acordo com as suas conveniências. Uma ética verdadeira é a mesma em todos os lugares, em todos os momentos. O sujeito tem o mesmo tipo de comportamento, se manifesta da mesma forma nos mais diferentes ambientes e é sempre a mesma pessoa. O famoso fio de bigode, que hoje já não se fala mais. Ou seja, o sujeito é um só, não muda. A ética é uma só, não muda, não deveria mudar. Quando muda é porque existem esses transtornos internos que fazem com que o sujeito vá mudando de acordo com as necessidades. Mas uma ética verdadeira não, ela se mantém, custe o que custar. A fidelidade é um outro sentimento muito humano que aparece, que tem muito que ver com a questão de dar e receber, que tem que ver com essa capacidade humana ou humanística que cada um de nós deveria ter. A fidelidade é extremamente rara. Poucas pessoas são fiéis, e é um dos sentimentos mais nobres, uma das características mais nobres que o ser humano pode ter. Desgraçadamente, ela é raríssima. Poucas pessoas têm esse sentimento de fidelidade. Ou seja, as pessoas estão ali por conveniência, por necessidade, vão mudando, um pouco seguindo os parâmetros da ética. E, consequentemente, são desrespeitosos para com os outros.
são mais preocupados consigo, estão sempre se protegendo, se cuidando, tirando vantagem em todos os momentos, mesmo que o outro esteja numa situação super delicada, desvantajosa, num momento de vida em que não tem nenhuma chance de se defender. Então o sujeito vai lá com uma ave de rapina e suga, tira dele aquilo que ele não pode impedir. Dessa forma o sujeito vai mostrando o seu mundo interno, a sua capacidade de dar é extremamente primitiva, arcaica, atávica nesses princípios de voltar centenas de anos, às vezes milhares de anos, na forma de funcionar do ser humano. E se esperaria, numa relação de dar e receber recíprocos, que o sujeito fosse mais amável, mais carinhoso, mais respeitoso, que estendesse a mão e ajudasse a pessoa na hora difícil, sem se importar se aquilo vai levar ou não, vai custar ou não para ele um dispêndio, digamos, afetivo ou às vezes até econômico, mas o sujeito faz por essa capacidade humanística que deveriam ter. Isso levaria as pessoas a estarem mais em comunidade, mais agrupadas, justificaria o estar juntos, o estar na cidade, o morarem perto, no mesmo edifício, no mesmo bairro, mas são características humanas, mas raras. As pessoas, infelizmente, não têm essas habilidades com fartura. Outro dia nós falávamos sobre a questão de sermos ou não sermos humanos, quão humanos somos e quão perto do mundo animal estamos, e então essa ideia do dar e receber está diretamente relacionado com a capacidade mais humanitária, mais humanística, mais profunda que deveríamos todos ter, mas não temos. Infelizmente, poucas pessoas têm e consequentemente, as relações afetivas realmente humanas são poucas entre os humanos, não são fartas. Estamos muito mais para o mundo animal do que para o mundo humano. Dentro desse contexto, o uso do dinheiro, que era outro vídeo que eu tinha comentado outro dia, também está diretamente relacionado com essas dificuldades que nós temos de manejar os afetos. Apesar de nos considerarmos muito afetivos, não somos, são afetos frágeis, unilaterais, sempre levando em consequência os nossos benefícios, as nossas necessidades e não a do outro, que também importa. Um negócio é bom quando os dois ganham. Na maioria das vezes, em se tratando de afetos, o negócio é bom quando um só ganha, eu. Então, as pessoas estabelecem vínculos extremamente desagradáveis, extremamente prejudiciais e depois, claro, não tem o retorno adequado, evidentemente, né? Aqui se faz, aqui se paga, o inferno é aqui mesmo, usando um pouco esse ditado popular. Então, o indivíduo machuca o outro e quer de volta uma relação amorosa. Não vai ter, evidentemente que não. Então, as relações são recíprocas, ação e reação. Mas a pessoa não estabelece essa relação de custo e benefício. Ela normalmente se sente muito injustiçada, mas não observa o quão injusto ela foi para com o outro. Isso faz com que tenhamos um pouco essa ideia projetiva de que o problema vem de fora e não de dentro de nós. E aí nos afastamos do que tem de mais humano e nos aproximamos do mundo animal, sempre paranoicamente procurando um responsável pela nossa desgraça, quando a nossa desgraça, na maioria das vezes, está dentro de nós mesmos. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje sobre o dar e receber, uma pequena reflexão, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.